Na verdade, diminuiu muito a quantidade de coabitação. O que é coabitação? São famílias que coabitam no mesmo domicílio, certo? E aumentou muito, por isso que deu a impressão de que o déficit não tinha reduzido, aumentou muito a quantidade de famílias que está naquele componente chamado ônus excessivo do aluguel, tá certo? Então, né, isso cria um equívoco de interpretação, porque no total do dado parece que não mudou quase nada, certo? Mas, na verdade, né, o ônus excessivo de aluguel não é um dado de déficit, é um equívoco chamar isso de déficit. Isso tem muito mais a ver com a renda e com o valor do aluguel do que com a carência de habitação. E segunda coisa que também é importante a gente destacar, porque é outro erro que também se faz na discussão de déficit habitacional, que é o seguinte: uma coisa é déficit habitacional acumulado, e outra coisa é o que a gente chama de demanda demográfica, certo? As necessidades habitacionais é a soma da demanda demográfica com o déficit acumulado. A demanda demográfica está sendo criada hoje. Se não acontecer nada, né, tem alguma família se criando hoje, gente que está casando, jovem que está saindo da sua casa, casais que estão se separando, tá certo? Gente que está migrando de uma cidade para outra, e isso gera uma demanda demográfica, certo? Então, né, a demanda demográfica, como a gente verificou no Plano Nacional de Habitação, ele é maior, né, do que o déficit habitacional, se você pegar num certo intervalo de tempo, né? Porque a gente que... Então, mesmo que você produza muita habitação, você tem que produzir habitação para dar conta da demanda demográfica e dar conta também do chamado déficit acumulado, certo? Por isso que é muito difícil enfrentar o problema habitacional, né, num país como o nosso, né, e só vai ser enfrentado, quer dizer, nós temos que combinar política habitacional com política de renda, certo? Porque não dá para subsidiar, né, todas as famílias que não têm capacidade de pagar uma moradia, certo? Se a população toda ficar abaixo de 3 salários mínimos, e a gente, por mais financiamentos de longo prazo, subsidiados que se tenha, população abaixo de 3 salários mínimos precisa ter subsídio, que a gente chama de subsídio na cabeça, ou seja, subsídio, né, que paga uma parte da moradia, tá certo? E não tem dinheiro para pagar isso tudo, tá certo? Para esse nome contingente. Então, você precisa ter políticas de renda. Por isso que nós vamos combinar um programa habitacional, mas também um programa de saneamento e outros programas de geração de emprego, para as pessoas terem emprego e terem renda, certo? E a economia a ser reativada. Se não houvesse a reativação da economia numa escala significativa, nós não vamos dar conta de um problema como o problema da habitação, né? Então, isso tem que ser combinado. É claro que uma parte desse problema habitacional pode servir para as duas coisas, né? Para enfrentar o problema da moradia e também para a geração de emprego, de renda e crescimento econômico. Em janeiro de 2020, saiu uma matéria interessantíssima na The Economist, chamava-se The Horrible Housing Blunder. Why the Obsession with Home Ownership is so Harmful. É interessantíssimo a matéria, aborda, obviamente, o problema do estoque, enfim, da solução, né, do problema da questão habitacional fora do Brasil, nos países ricos, mas eu acho que tem muito para a gente aprender com essas realidades também. Com certeza, e o problema não é só nosso, e aí eu dividiria o resto do problema em duas partes. O problema dos países mais pobres que o Brasil, que aí a situação é gravíssima, a gente vê o que está acontecendo na Índia e países da África, e o problema dos países, tipo os Estados Unidos, por exemplo, e Europa, que você tem um crescimento dos homeless também muito grande, né? Então, né, tem duas escalas totalmente diferentes, mas elas estão, né? O Brasil, de certa forma, ainda está numa situação intermediária em relação a esses dois grandes marcos aí, né? A gente vê cada vez mais os grandes centros urbanos, a necessidade de pensar, como a prefeita de Paris falou, aquela cidade de 15 minutos, e a pandemia também mostra isso, e a gente viu pelos seus itens, eu vejo no teu item 13, você fala, as pessoas vão circular mais nos seus bairros, fortalecendo relações de vizinhança, as redes de solidariedade
local e a importância dessa descentralização das cidades. Eu queria muito que você pudesse comentar um pouco sobre isso. E, por outro lado, eu não podia deixar de falar sobre a questão da cidade do futuro, a cidade inteligente, e que a gente vê todo mundo assim de boca aberta, a importância da internet das coisas, inteligência artificial, mas a gente não vê, ou vê muito pouco, as pessoas falando da inclusão digital, que é algo hoje essencial. Se a gente não tiver um programa nacional de inclusão digital, se a gente não puder pensar essa questão, a gente vai ver as pessoas, como a gente viu, artigos da Folha mostrando que na Caixa Econômica Federal ninguém acessa o aplicativo, porque não consegue do seu celular, ou as pessoas não conseguindo estudar em casa, porque não tem inclusão digital. Eu acho que essa é uma questão assim fulcral que a gente precisa discutir nos próximos anos. Como fazer para que isso se torne um ponto essencial da discussão das cidades? A inclusão digital hoje é a inclusão social, porque senão a gente vai aumentar ainda mais a desigualdade entre aqueles que têm muito e aqueles que não conseguem acessar porque não têm internet, porque não têm acesso. Então, esses dois itens, se você puder comentar um pouquinho, eu gostaria. Obrigado. Isso que você falou da inclusão digital é absolutamente premente. Eu já tenho falado o seguinte, quer dizer, quando eu falo a infraestrutura básica, hoje tem que ter a conexão à internet rápida, né? É que nem água, certo? É quase que nem água, né? Então, uma moradia que não está integrada, ela não tá, é uma moradia não adequada. É o conceito de déficit, inclusive, né? O conceito de déficit é um conceito de déficit habitacional, é um conceito dinâmico. Isso era um programa que tinha que sido pensado há um ano atrás, né? Eu escrevi há um ano atrás, né, sobre essa questão, né, dizendo que... Né, agora, eu queria devolver a pergunta para você, Daniel. Você que era secretário dessa área da prefeitura, né? Tá certo que você voltou para a Câmara, né? E não estava mais no ano passado, mas por que a prefeitura não fez algum tipo de ação? Eu acho que era uma ação absolutamente fundamental para a prefeitura poder garantir aí, não sei... condições de negociação com as empresas de telefonia ou implantação de praças online assim com muito mais vamos dizer, muito mais espalhadas do que aquelas que existem em bairros, em comunidades, né? Eu acho que era uma questão muito importante para ser feita. E eu vi aqui que o Ricardo Amoron vai, que eu também queria cumprimentar, que eu estou vendo aqui no chat, falou aqui, ó, cidades compactas, conectadas e integradas, né? Quer dizer, esse isso é uma agenda, né, do Habitat e o conectado é absolutamente fundamental. É que nem ter energia elétrica e água, né? Eu acho que é uma questão fundamental. Segunda questão que eu queria responder para você, a questão da descentralização. Eu acho, também está no plano diretor. O plano diretor tem como um dos objetivos, né, descentralizar os empregos, né? A localização do emprego mais... no conjunto da cidade, criou inclusive polo de desenvolvimento econômico, né, na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, e a ideia da estação de metrô com uma centralidade, com verticalização, a ideia né, ela também é no plano diretor que as estações de metrô, estações de trem, quer dizer, a estação não, o entorno dela, né, e os corredores de ônibus deveriam ser áreas de desenvolvimento econômico, de implantação de emprego. Como isso está disperso na cidade, né, no conjunto da cidade, isso significaria você descentralizar o emprego e criar novas centralidades. E, bom, em todo lugar, bom, sempre, né, a estação de trem sempre foi uma centralidade, né? As cidades nossas do interior do estado, elas nasceram, muitas delas, a partir da estação de trem, né? Agora, aqui, infelizmente, né, nas periferias, é muito pobre a centralidade gerada na estação de trem, né? Em Guaianazes, ela existe, certo? Em Guaianazes, na Vila Mara, no Itaim, etc., elas existem, mas elas teriam que ser muito dinamizadas para elas realmente poderem agregar a população daquelas regiões nesses lugares. É uma política pública importante, e nós estamos falando assim da descentralização dentro da cidade. Uma outra discussão é a descentralização territorial, né, que é outra questão importante no Brasil, né? O Brasil tem uma enorme quantidade de pessoas super concentradas. A região metropolitana de São Paulo concentra 10% da população do Brasil,
na região metropolitana de São Paulo. Se eu pegar a chamada macrometrópole, são quase 30 milhões, é quase 15% da população brasileira. A macrometrópole indo da região metropolitana de Campinas até a Baixada Santista, de São José, do Vale do Paraíba até Sorocaba. Então, é uma região que hiperconcentra, e se for reproduzir, pega as 10 regiões metropolitanas brasileiras, elas concentram quase metade, 40% mais ou menos, ou um pouquinho mais que isso, da população brasileira. Então, é excessivamente concentrada, e isso também é uma outra política que nós teríamos que pensar, respondendo um pouco a questão da Marisa, lá para trás, num programa nacional, que repensa o país. Uma das questões importantes é como é que a gente pensa uma descentralização. Tem sentido a gente ter vazios demográficos como Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem menos do que, muito menos que a Zona Leste de São Paulo de população, Mato Grosso do Sul inteiro, Então, isso não quer dizer que nós temos que povoar aquilo, sem respeitar as restrições ambientais, mas significa que nós temos que pensar uma política de desenvolvimento econômico que considera a questão de território, como um elemento importante, que é infelizmente tem que falar isso, desde o regime militar, porque o regime militar, de alguma maneira, pensou errado, mas pensou, certo? Pensou totalmente errado, mas pensava nessa questão, Juscelino, etc. Nós, não, de lá para cá, não existe uma política, o próprio governo, os governos do PT não pensaram nisso de uma maneira consistente. No sentido do home office, eu concordo com você que veio para ficar. Mas é um problema que está sendo resolvido com facilidade pela classe média alta, por quem mora bem, que tem espaço. Há pouco tempo saiu uma pesquisa dizendo, no jornal, que dizia que 70% das pessoas estavam satisfeitas com o home office. Eu fui procurar quem eram essas pessoas, são os estratos mais elevados das empresas. Isso é natural que alguém fique gostando, é o bom, Agora, quem está gostando muito disso, sem levar em conta o trabalhador, eu acho que é a empresa. Já estão diminuindo o escritório, já estão desalugando o escritório, numa pressa voraz, E o que eu tenho assistido, quer dizer, do home office, é que ele está trazendo muita tristeza, muita dor e muito conflito. Na hora que você pensa nos estratos mais baixos, eu tenho assistido muito conflito. E conflito até para uma classe média, que tem lá, mora no apartamento de 3 quartos, mas mora no apartamento de 3 quartos onde tem o casal que trabalha em home office, a sogra no outro quarto, e 2 filhos no outro quarto, e o mundo girando em torno. Quem é que vai ter condições de fazer qualquer trabalho? E isso está trazendo conflito, e conflitos graves. Eu vejo isso muito assustador. Assustador isso. Se veio para ficar, a gente estava precisando imaginar outras coisas, outras formas, porque quem é que vai poder trabalhar em casa com tranquilidade? Eu já soube até de um casal de um extrato mais alto, mas que, sem condições de trabalhar em casa, já alugou um desses apartamentinhos que você fala, para poder trabalhar. Alugou perto de casa. Isso são coisas muito, acho que são muito dolorosas, que eu acho que nós vamos ter que passar. Outra coisa que me chamou a atenção foi que eu acho que esses impactos ou desafios, ele exige uma forte presença do Estado. Eu acho que nós vamos precisar que o Estado se coloque com mais força na organização da cidade, E em detrimento do capital, porque a gente sabe que o mercado imobiliário está sempre interessado no lucro, Isso também é uma coisa que me chamou a atenção, e isso é uma das angústias que o seu texto me colocou. Chico, sem dúvida nenhuma, a presença do Estado, e nesse sentido, talvez, voltando à questão do Otávio, eu acho que hoje,
tem uma maior consciência do setor empresarial da importância do Estado. Não sei o quanto, tá certo? Não sei dimensionar, né? Mas o discurso de que, né, tem que ter o Estado o menor possível e que tem que passar tudo para o setor privado, né, esse discurso é um discurso que hoje, né, já tem muita oposição mesmo no setor empresarial. Eu não sei o quanto que, né, isso avançou, né? Mas, por exemplo, todo mundo, não tem uma pessoa que fala contra o SUS hoje, certo? Quer dizer, e todo mundo fala assim, que bom que nós estamos no Brasil e não nos Estados Unidos, porque tem um tratamento gratuito se pegar Covid. Nos Estados Unidos você é capaz de sair com uma dívida de, sei lá, de $200 mil no hospital, né, se não tiver um plano de saúde, né? Então, eu acho que nós temos uma valorização do Estado. E a questão que você levantou do home office conflito, não tem dúvida nenhuma, Chico, é uma questão fundamental, né? Quer dizer, as habitações, se é que vai ter o home office, realmente, as habitações têm que considerar isso na sua área, tem que ter espaços exclusivos para isso. Claro que nós podemos pensar, uma coisa que também já estava avançando um pouco, que é a questão dos espaços compartilhados de trabalho no próprio local da moradia, no próprio condomínio. Então, por exemplo, isso dá para fazer nos apartamentos, é uma belíssima reforma para fazer. Está cheio de prédio de classe média, que você tem aqueles térreos que não servem para nada, né? Que é uma salinha de visita meio desabitada. Aquilo ali poderia passar a ser, né? Poderia passar a ser um home office, né? Onde as pessoas podiam trabalhar junto à moradia, compartilhando espaço com outros moradores, né? Transformar. Tem alguns empreendimentos, alguns empreendimentos que já estão pensando alguma coisa nesse sentido, novos empreendimentos imobiliários. Agora, obviamente, na população de renda mais baixa, mesmo de média, apartamento de classe média baixa, etc., que o espaço é mais restrito, isso é muito difícil. Por isso que, né, entre vários fatores, né, tem várias estatísticas que estão mostrando isso hoje, né, está havendo um aumento enorme da desigualdade. Então, uma questão que já era muito evidente, que era a desigualdade na habitação, hoje fica muito mais explícita. Quem tem 50 metros quadrados por pessoa numa casa, está mais ou menos bem, tá certo? Quem tem 10 metros por pessoa, tá certo? Ou até 20 metros por pessoa, que normalmente seria considerado o básico, né? 15 metros é considerado um básico. As estatísticas existem as mais diversas para estabelecer um padrão, né? Mas 15 metros significaria 60 metros, né? 4 pessoas, que é o que, né, os programas habitacionais melhores né, fazem, né? Um apartamento de 3 quartos com 60 metros para um casal e 2 filhos, que é mais do que suficiente, né? Considerado suficiente. Isso no home office já é um acúmulo de gente. Agora, eu quero só, para finalizar, aquilo que eu coloquei no texto, né, que é melhorar, aumentar a convivência das pessoas no bairro, né, as relações comunitárias. Eu acho que isso é uma esperança, né? Tem que ver se isso acontece. Mas eu acho que nós temos que... É uma coisa que tem que se trabalhar mais. E aí talvez seja uma pista para se trabalhar com essa questão, né? Assim como a gente pode, num condomínio de classe média, ter um espaço comum como o espaço do coworking, a gente pode ter espaços comuns de convivência, espaços comuns de trabalho, né, em espaços coletivos, nas vizinhanças, nos bairros, né, e fazer com que essa rede de instituições que existem nos bairros, elas possam funcionar como polos de agregação, de sociabilidade, talvez substituir um pouco aquilo que alguém já perguntou lá atrás, né, que era, acho que foi o Otávio mesmo, né, da socialização das pessoas no local de trabalho. Então, de repente, a socialização pode acontecer também no lugar do bairro, né, nessa ideia da cidade, né, mais descentralizada, né, como o Daniel colocou aqui. Trabalho com preservação do patrimônio cultural, né? E uma das aulas, por exemplo, que demos a semana passada, são das igrejas transformadas pela falta de vocação, acho, na Holanda, em residências, em restaurantes, em N outras coisas desacralizadas, né? E aí
juntando com o professor Titarelli, que era um geógrafo lá do começo da minha prática profissional, ele dizia assim, a diferença entre os geógrafos e os arquitetos é uma questão meramente de escala, ele falava. E aí eu pergunto para você, será que a diferença entre os planejadores e os profissionais arquitetos da preservação é também de escala? Quando eu comecei a trabalhar na área, eu indo visitar o pessoal da COGEP, que era um órgão da Prefeitura de Planejamento. E aí eles diziam assim, nós não nos conformamos com esse argumento, né, de democratizar a cidade, adensando pela verticalização, onde já havia infraestrutura. E aí eles apontavam no mapa da cidade aquela área ali, hoje, verticalizada, mas naquele momento, já com a legislação permitindo, perto do Shopping Eldorado, eles falavam, pode verticalizar e nada, né? Por que isso não acontece? E eu pensei, puxa, acho que a gente não tem muito o que conversar, porque naquela ocasião, verticalização para quem era da preservação era palavrão, né? Hoje eu não acho tanto, mas na área da preservação a gente diz que o legado edificado é o suporte da memória coletiva, né? E você falou da cidade, trazendo uma cidade mais amável, né, que tantos vinham trazendo, né? A primeira virada foi no centro da cidade, mas eu nem falaria disso. Quando você estava falando agora na resposta anterior, né, a Paulista aberta, tá bom, poder público, mas também o Córrego das Corujas, apropriado pelos moradores, né? Então, a cidade existente tem algo a dizer, e enquanto nós estamos aqui fechados, ela está desaparecendo em função de adensamento previsto, né, em áreas com infraestrutura, demolindo, né? O que dá para ficar, é minha pergunta. O plano diretor, ele busca compatibilizar o processo de verticalização com a preservação. O grande problema nosso, eu acho que é uma série de conceituações de preservação que precisam ser apuradas. Porque, veja bem, o plano diretor diz o seguinte, vou falar dos eixos, que é onde mais verticaliza, né? E fui eu que escrevi isso. Então, tem lá os eixos, pode verticalizar com excesso de as áreas que são zonas especiais de proteção cultural, certo? As zonas exclusivamente residenciais. Tem uma lista, as zonas de proteção ambiental. Então, tem uma lista de coisas onde você não pode verticalizar. A questão, tá certo? A questão é, do ponto de vista de quem trabalha com preservação, né? Todos nós, né? Eu me incluo dentro disso. É a gente identificar o que nós queremos preservar e quais são os instrumentos para isso. Porque, por exemplo, um conjunto de casario que não tem interesse patrimonial do ponto de vista do interesse específico individual de cada residência, mas que interessa que ele continue sendo um casario horizontal, tá certo? Pela paisagem, né? Pela ambiência, pela criação, né? E precisa haver um instrumento de preservação que diga o seguinte, ó, isso aqui fica vedada a transformação, a verticalização, né, em função dessas características, que não é um tombamento, tá certo? De alguma maneira, tombamento de bairro, ele serviu para isso, mas ele geralmente está restrito aos bairros jardins, aqueles bairros mais que tem um desenho urbanístico mais interessante, mais histórico, etc. Então, Freud usou um exemplo no Mal-Estar das Sociedades. Ele usa um exemplo de Roma Quadrata. Então ele fala assim, ele cita uma igreja, por exemplo, e ele fala Santa Maria sopra Minerva. Então isso, para mim, assim, seria um exemplo de retrofit. Então, assim, é a igreja de Santa Maria que foi feita sobre o templo de Minerva. Então, daí é que eu quero pular para essa quantidade de prédios que a gente tem hoje, que vão ficar, que já estão e vão ficar provavelmente vazios, esses AAA da vida. Que futuro teriam esses prédios? Eles seriam o quê?
sopra AAA? Se tem senso, assim, a gente ainda falar comercial, residencial, né, moradia, trabalho, e fazer toda essa compartimentação. Como é que nós vamos trabalhar com a transformação que a cidade sofre? Porque a cidade é um lugar que está em permanente processo de transformação. Porque nós temos hoje dificuldade de fazer o retrofit. Muitas dificuldades. Algumas delas, inclusive, patrimoniais, né? Outras de segurança. Retrofit de prédio antigo, por exemplo, no centro da cidade é muito difícil ser feito, porque é edifício de escritório que se quer transformar em moradia, né? Por quê? Por exemplo, toda a instalação elétrica e hidráulica ela é concentrada no centro do edifício, né? Tem uma torre só, uma torre de hidráulica, né, no edifício. E uma habitação, ela não funciona assim, ela funciona diferente, né? Você precisa ter várias prumadas de elétrica e de hidráulica. Então, o problema, mesmo em termos patrimoniais, muitas vezes você tem limitações de ordem patrimonial para poder fazer reformas em edifícios. Mas isso é um diálogo que tem avançado muito, né? Então, agora, eu vejo algumas dificuldades de transformar um edifício desse de última geração de escritório em habitação. Vou dar um exemplo aqui, porque hoje está fazendo 3 anos de aniversário, a Torre de Vidro, né? A Pele de Vidro, aquele edifício que pegou fogo e que desabou, que estava ocupado pelo movimento de moradia. Aquele edifício, era um edifício que estava ocupado pelo movimento de moradia, era dificílimo de se fazer uma reforma e transformar ele em habitação, porque esses problemas que eu falei, ele não tinha nem estrutura para você fazer parede interna, porque uma habitação você tem muito mais parede interna do que um vão livre de um escritório. Então você tem problemas estruturais, você tem problemas de hidráulica, né? Você tem problemas das fachadas, né? Que uma fachada toda envidraçada para ser transformada em habitação não é a coisa mais adequada. Então, não é fácil fazer esses retrofits, essas transformações. É claro que dá para fazer, está aqui, né, a Silvia, o Chico, né, outros arquitetos que estão aqui, vai lá, a gente consegue fazer. Claro que a gente consegue fazer, só que tem um custo, certo? Às vezes para transformar a Pele de Vidro, aquele edifício lá que pegou fogo, estava ocupada lá por um pessoal que nem era movimento, era mais uma exploração comercial do edifício. Mas, né, independentemente disso, para transformar aquele edifício de escritório e habitação é mais caro, é muito mais caro do que você construir um edifício especificamente de habitação, com a mesma área que viria a ter aquele edifício, né, e que estaria mais adequado a um uso contemporâneo, né, por conta de tantas adaptações que teriam que ser feitas. Então, essa questão eu acho que já deu 5 minutos, né, mas é uma questão difícil. Eu acho que precisa ter mais diálogo entre, né, esta área de desenvolvimento econômico e a área urbanística da prefeitura e a área de patrimônio também com a área de planejamento. Mas eu acho que a gente avançou bastante, Silvio, de 30 anos para cá, né, nesses diálogos entre o planejamento e o... Né, tanto que hoje a gente tem, né, as discussões de patrimônio, elas estão o tempo todo presentes na discussão urbanística, né, por diferentes razões, né, às vezes até por uma questão do movimento. Vou pegar um lado que é do trabalho. Eu vou pensar o espaço a partir do trabalho, não o trabalho a partir do espaço, né? E eu trabalho com teoria organizacional e estou pesquisando organização para inovação radical. E antes da pandemia, eu fui numa dessas empresas metidas a fazer inovação radical para entrevistar uma pessoa, e essa empresa fez aquela coisa moderninha de escritório aberto, tá, em vários andares, que a pessoa chega, conecta seu laptop onde ela quiser e trabalha lá. Que deu uma confusão extraordinária, porque as pessoas não se reúnem mais, então tudo aquilo que era muito rápido, o cara levanta, anda 2 metros, pergunta, escuta, como é que eu faço isso, o que você acha disso? Completamente informal, isso desmoronou, tá? Eles estavam revertendo esse tipo de coisa. Então, baseado nisso, como um estereótipo, eu queria propor para você pensar, tá, que a gente pode pensar 2 tipos de categoria de trabalho
e um deles talvez seja mais adequado à distância e outro não. Tem a ver um pouco com o que o Ricardo acabou de falar aí. Né? Você que faz bem trabalho à distância, ou seja, é viável fazer um trabalho à distância com produtividade, tá certo? Sem perder eficiência, para atividades mais formalizadas, mais prescritas, mais facilmente mensuráveis e individualizadas, como uma aula, como uma palestra. Tá? Então, aí tudo bem, ela se encerra naquilo. Aí você pode ter espaços de socialização de vez em quando, ok, beleza. Mas, se você precisar de inovação, tratar incerteza e construir consenso, não vai dar para substituir o presencial. Tá? Então, aí o espaço precisaria responder à característica da atividade de trabalho. O que você acha disso? Bom, eu acho sim que, eu acho que você tem toda a razão. Acho que tem atividades que podem ser feitas à distância e tem atividades que precisam ser feitas com proximidade. É por isso que eu acho que o sistema híbrido ele vai tender a predominar, tá certo? Porque você precisa de consenso, você precisa de proximidade. Agora, veja que o home office não impede a comunicação interpessoal. Pelo contrário, né? Ela é até mais fácil, porque você pode estar conectado através da internet, né? Você quer conversar com alguém que em tese estaria do seu lado, você conversa igualmente, né? Só fazer uma conexão e... É claro que não é uma relação pessoal, mas é uma relação de possibilidade de troca de informação. Né? Agora, eu concordo com o Ricardo que tem muitas atividades que não vão acontecer à distância. Tem aquilo que você falou, né? A revolução tecnológica não mudou a maneira como as pessoas se comunicam, como as pessoas interagem. Né? Eu acho que isso continua presente, mas atenuado. Eu acho que não é... Mesmo na universidade, veja, a universidade, muita gente ia 2 dias por semana na universidade, tá certo? Ia no dia de aula, né? Muita gente que pesquisava a partir de casa, ou ficava no laboratório e não encontrava os outros professores, só ia encontrar o professor no dia que estava na sala do professor, no dia de aula. Isso na universidade também já acontecia de uma certa medida. Né? A pessoa vai ler um livro, não precisava ir para a faculdade para ler um livro, para estudar, para, né, fazer um contato internacional, sei lá, todas essas questões que a gente faz na universidade. Então, mas tem um momento do encontro, tem um momento da troca, tem um momento da orientação coletiva dos alunos, e o presencial é importante. Então, eu acho que isso vai ser combinado. Eu não sei o que você acha, Mário, mas eu acho que a possibilidade de combinar esses 2 momentos, se for bem organizado e bem dividido no trabalho, é possível, né? E aí, voltando para a questão que o Senini levantou lá atrás, as empresas querem reduzir custo de espaço, porque o espaço custa também. Então, se ela organizar bem esse processo, ela vai ter economia, vai reduzir os preços fixos, os valores fixos, e talvez ela exija uma produtividade do trabalhador tão grande quanto da empresa, no local da empresa, né? Através de outros sistemas de controle, de indicadores que podem ser feitos, estão sendo feitos. E aí entra a inteligência artificial, entra outros mecanismos de controle que hoje, né, as câmaras abertas, que é outra coisa que a gente nas aulas faz maior esforço. A gente tem que fazer, quando você tem 120, 150 alunos num curso, você está falando, né, você precisa falar com o aluno um por um, tem que abrir a câmera, etc. Agora, se não abrir, tudo bem, né, você não consegue controlar isso como professor. Agora, uma empresa, ela controla isso com facilidade, com inteligência artificial, sabe se a pessoa está lá, né, ela é obrigada a deixar a câmera aberta, etc. Tem uma previsão de que a revolução digital ia atenuar o papel das cidades no processo de inovação científica e tecnológica. Isso não aconteceu. As cidades vão continuar tendo esse papel central no processo de inovação científica e tecnológica. Isso é a primeira pergunta. E a segunda é que a dificuldade de valorizar a periferia, né? Como isso é um grupo muito ligado à França, banlieue é lieu banni, lugar banido.
Então, essa tendência de concentração ela é muito forte. Houve um esforço muito grande por parte de governos progressistas aqui em São Paulo de fazer concentrações com algum grau de dispersão. Mas esses esforços nunca deram certo. Você acabou de mencionar isso também, falando do metrô, das estações de trem, etc. Há alguma coisa nesse plano da Fundação Perseu Abramo para que se possa juntar a concentração necessária, característica do que são cidades e dispersão de centros agregadores? Eu não tenho uma resposta sobre a proposta da Fundação Perseu Abramo sobre isso, Ricardo, mas é uma problemática que está colocada e que nós temos que discutir. Aí é um cruzamento da questão urbana com a questão econômica, com a questão ambiental, com a questão regional, né? É uma articulação de políticas para pensar a questão do território como uma variável importante da economia. Eu acho que essa é uma questão absolutamente fundamental, muito relacionada com a tua área, da questão ambiental, porque às vezes fala assim, não, temos que... vira e mexe, o Bolsonaro está falando que tem 24 milhões de pessoas na Amazônia e que elas têm que sobreviver, quer dizer... 24 milhões de pessoas na Amazônia, por o tamanho da Amazônia, se forem bem distribuídos no território, se tiverem atividades econômicas sustentáveis, é perfeitamente possível viverem ali. Agora, viverem, trabalharem e terem renda. Agora, se tiver concentrado em Manaus, Belém, Manaus, etc., concentrar uma grande quantidade dessa população, como concentra hoje, nós temos problemas, Então vamos ter problemas e o processo de urbanização dispersa, ele é muito prejudicial, a abertura das estradas, a maneira como as estradas deterioram, e devastam o meio físico e são polos de penetração urbana e de consumo urbano, em áreas antes virgens ou nativas. Então eu acho que tem uma combinação disso. A gente lembrar, lá atrás, o Brasil teve política de desenvolvimento territorial na época da ditadura. Segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, primeiro e segundo, nós tivemos isso. Lá atrás, que era um grande plano. O Ike vai falar daqui a pouquinho, ele trabalhou nisso, nessas questões que cruzam a relação territorial com a questão urbana, a questão econômica, e acho que é um grande desafio. Agora, o desafio é anterior a esse. Eu acho que, na verdade, nós estamos falando aqui República do Amanhã, eu estou falando das cidades pós-pandemia, estamos falando aí do plano de reconstrução e transformação do Brasil. Na verdade, é o seguinte, nós vamos conseguir construir um projeto para o país que leve em conta todos esses aspectos econômicos, ambientais, urbanos, sociais, de relacionamento, todas essas questões que nós estamos falando aqui. Eu achei o grande desafio nosso, se a gente quiser ter futuro, é esse. Nós estamos num momento de tal devastação, que a gente fica assim, qualquer coisa é melhor do que no momento que nós estamos vivendo agora, que está tudo desmontado. Mas eu acho que nós precisamos lançar as bases, e eu achei muito interessante esse grupo, porque é um grupo interdisciplinar, a gente sai um pouco daquelas bolhas, não só das bolhas políticas, a gente fala muito da bolha política, mas acho que a gente tem uma questão de bolha temática, certo? Então lá vira e mexe, eu estou só falando para os mesmos caras de habitação, de urbanismo, etc., e não converso com pessoas de outras áreas. Então, eu acho que isso é muito importante a gente poder ter, porque nós não vamos construir um projeto nacional pela somatória de áreas. Nós temos que construir pela articulação dessas áreas. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Ninguém abordou muito a sua faceta de secretário da Cultura, de ex-secretário da Cultura. Então, eu moro há uns 8 anos, eu passei a morar aqui a 50 metros da Avenida Consolação, aqui no centro. A Casa Amarela. Exato, em frente à Casa Amarela, exatamente. Bom, a Consolação tem sido um palco de apropriação da cidade de uma maneira que é muito interessante, que eu acho que é um fenômeno relativamente novo, uma coisa de 15, 20 anos, certo? Com as viradas culturais,
com os desfiles, com a parada da LGBT, com o carnaval na cidade, quer dizer, enfim, com uma série de eventos que tem, de alguma maneira, a meu ver, não diria reconciliado, mas eu diria aproximado um pouco as pessoas da cidade em si. Quer dizer, para além da questão funcional de habitação e trabalho, de moradia e trabalho, de transporte, etc., em função desses polos, as pessoas tinham uma relação muito hostil com a cidade é muito hostil com as pessoas. E eu acho que esses eventos, esse tipo de apropriação das cidades tem sido alguma coisa muito intensa, né? E eu vejo aqui da minha janela, eu vejo assim constantemente, são os meninos no domingo, 2 ou 3 vezes por ano, descendo de skate, entende? Fica 15 minutos passando a molecada toda de skate, meninos, meninas, etc. São esses eventos que eu já mencionei. Ora, isso tudo com a pandemia está profundamente questionado. Tá certo? Evidentemente que hoje, claro que está tudo paralisado, mas a gente tem uma sinalização de futuro de que as coisas não voltarão a ser como eram antes. E eu queria te perguntar, muito objetivamente, se você fosse secretário da Cultura agora, no ano que vem, 1º de janeiro, você assume como secretário da Cultura do município de São Paulo, como é que você vai trabalhar estas questões? Entende? Quer dizer, como é que você retrabalharia essa questão da relação dos cidadãos com a sua cidade? Para além das funções que a gente discutiu a tarde inteira, que são fundamentais de trabalho e de moradia, de transporte, etc. Mas essa questão mais, eu diria, cultural, enfim, antropológica e tal, da sua relação com a nossa cidade, que é diferente de alguém que mora no Rio de Janeiro, que é diferente de alguém que mora em Salvador, em Recife, que tem outra relação com as suas cidades. Aqui em São Paulo, como é que você vê isso? Obrigado, Nabil. Bom, é difícil a gente falar hoje, porque a gente não sabe se isso vai ficar mais para lá ou mais para cá. Hoje, por exemplo, eu andei no Minhocão, certo? Estava cheio de gente no Minhocão, cheio de gente, né? Eu fiquei até feliz. A prefeitura é maluca, né? Porque há anos e anos, desde a época do Haddad, inclusive, eu falava lá para o secretário do Haddad que tinha a ver com isso, tem que colocar banco no Minhocão, tem que fazer o Minhocão ser híbrido, certo? Ou seja, ele poder ter carro, mas quando é fim de semana, ser mais amigável, ter banco, tem lugar para as pessoas ficarem, porque as pessoas vão lá e não tem nem onde sentar, etc. Agora, no meio da pandemia, instalaram um banco. Então tinha um monte de gente concentrada, aglomerada em torno dos bancos do Minhocão, certo? Uma coisa totalmente fora de propósito e concentrado. A ideia, quer dizer, tudo bem, vai fazer banco, faz um banco aqui, outro depois de 20 metros, outro de outros mais de 1 metro. Não, tem 2 lugares cheios de banco, certo? E o resto... Então, eu acho que se a gente quiser, né, vamos assim, a hipótese, que as pessoas querem ir para o espaço público, né? Eu tenho certeza que as pessoas querem ir para o espaço público, por mais que a gente possa ter casas melhores, etc., vai ter muita gente que vai morar em apartamento relativamente pequeno, né? O pessoal de renda mais baixa, mesmo que tenha casa, né, apartamento, unidade habitacional para todo mundo, né, não vai ser um espaço grande. E a coisa, desde lá do movimento moderno se fala que habitação não é só a casa, é a casa mais os equipamentos coletivos. É o espaço público, são as escolas, são os centros culturais, né? Quer dizer, é toda essa diversidade de espaços. Então, nós vamos ter que construir, né, quer dizer, pensar esse espaço público de modo que ele seja utilizado, mas que ele não gere aglomeração. Então, eu acho difícil a gente retomar uma ideia de 50 mil pessoas apinhadas numa praça, certo? Pelo menos num horizonte de alguns meses. Pode ser que quando tudo terminar 1 hora, talvez possa ter isso. Agora, isso não quer dizer que eu não possa ter apropriação do espaço público para as pessoas, para atividades culturais que possam ser feitas com menos concentração. E aí precisaria preparar a cidade. Por exemplo, uma proposta que era já que a gente fez no governo Haddad, que inclusive tem uma lei minha que regulamenta, que são dos parklets, né, que são aquelas vagas de automóveis ocupadas com um equipamento para as pessoas ficarem ali, com sociabilidade. Isso era relativamente restrito, porque tinha que fazer um projeto, aprovar na subprefeitura, etc. Ainda no meio da pandemia, alguns restaurantes se organizaram lá na região da Vila Buarque, né, e ocuparam as vagas inteiras, ampliou o espaço da calçada, certo? Para poder, então, o espaço público ser ampliado.
Você fala da Consolação, né, por exemplo, talvez a gente tenha que fechar algumas ruas para você poder ter, em vez de você ter um monte de gente aglomerada na calçada da Augusta, como ficava, né, anteriormente, você ter a Augusta inteira para as pessoas se dispersarem mais e estarem mais, né, com mais espaço, né? Vai organizar shows com mais espaçamento, e não um show que fica todo mundo encostado um com o outro. Mas se a gente quiser ter futuro, nós não podemos usar, não vai ter mais cultura no espaço público. Só que não dá para ficar numa oposição entre ou nós vamos ser como era antes ou nós não vamos ter, certo? Eu acho que talvez essa fosse, né, uma saída para a gente poder recuperar a área cultural, que é uma área muito afetada na pandemia, né? E também para poder mudar. Então, já que você falou de Consolação, no plano diretor definiu uma coisa que chama territórios, de interesse da cultura e da paisagem. E definiu o primeiro território, né, entre a Paulista e a Luz, né, cujos limites ali mais ou menos da Angélica de um lado e da Liberdade do outro, tá certo? Então, ali você tem a Liberdade, tem o Bexiga, tem a Consolação, Augusta, a Consolação, tem a própria Paulista, tem o Centro, tem a Luz, tá certo? Então, esse território, quer dizer, isso nunca foi regulamentado, no plano diretor não foi regulamentado, né? Precisaria se regulamentar isso e criar em cada... Estão todos esses espaços de interesse, exatamente disso, de cultura, de entretenimento, de gastronomia, né? Então, isso precisaria... todo ele muito bem servido de metrô, né, com muito metrô, de repente, por exemplo, fechar essa área para veículos, deixar só o transporte coletivo e transformar muitas dessas ruas em espaços de sociabilidade, tá certo? De espaços com mais espaço, com menos aglomeração, né, pode ser uma saída, né, para poder efetivamente compatibilizar, né, a cultura com as restrições que estão colocadas. Agora, você vai para a periferia, isso é gravíssimo, porque a periferia continua aglomerando, porque as pessoas usam o espaço público e não tem espaço dentro das casas. Então, a rua da favela, as quebradas e tal, elas são... né, bom, isso é só você andar por aí para ver que parece que não teve isolamento, né, na periferia, e por isso que também a gente teve tantas consequências. Eu queria puxar mais um pouquinho, você fazendo uma repescagem da pergunta da Marisa, para saber um pouco mais sobre as ideias que estão sendo pensadas aí para essa habitação pós-pandemia, né, no encontro que vocês estão organizando na Perseu Branca, né? Se a gente pensar um programa Minha Casa Minha Vida pós-pandemia, você vai ter outras variáveis aí em jogo, né? Da inclusão digital, que já foi citada, a questão do próprio home office, com famílias inteiras ali convivendo juntos, se a gente pensar que vai ter uma prorrogação ainda desse momento pandemia, mesmo as empresas que vão se transformar. E, além disso, tem o ponto que também a Marisa nos deu a dica aí na matéria da Economist, né, do erro da habitação, né, da casa própria, né, uma matéria grande que eu estava dando uma espiada, e no finalzinho tem uma pergunta assim: é possível escapar do fetiche da casa própria? E isso é muito cristalizado, né, a questão da posse, da moradia, né, de você ser proprietário. Como é que você está vendo? Como é que você pode dar um pouquinho mais de pensamento novo aí para essa dinâmica que se aproxima? Eu acho que nós temos que ter um grande programa habitacional, né? E que consiga trabalhar para enfrentar esse desafio, né? E aí eu volto assim uma proposta muito já bastante antiga, mas que não vai muito para frente, que é a gente trabalhar mais com a autogestão, né? Mais, né, produção habitacional autogestionária, gestão dos espaços habitacionais autogestionários, né, que é uma maneira de você também ter o apoio do Estado, mas não ficar tudo no Estado,
né, ter mais organizações da comunidade que possam estar, de alguma maneira, produzindo habitação, reabilitando habitação, e nós temos que ocupar esse enorme patrimônio construído que está ocioso na cidade, né? Isso, se você for fazer pelos métodos tradicionais, é caro e difícil. Eu sempre uso um exemplo do São Vito. São Vito foi demolido. Não sei se vocês lembram do São Vito, daquele prédio, né, que era um cortiço vertical. E sabe como é que foi a história dele, né? A prefeitura, na época da Marta, queria reabilitar o prédio, desocupou o prédio inteiro para fazer uma reforma. Aí chegou o Kassab e falou assim, não, é muito caro fazer a reforma, vamos demolir. Então, as famílias que moravam lá, que iriam voltar, até hoje estão no bolso aluguel, ou seja, recebem R$400, estão morando precariamente. Era muito mais adequado, né, naquele caso, as pessoas que já estão nas suas unidades habitacionais continuarem ali, a prefeitura trabalhar o espaço coletivo desses prédios, né, colocar novos elevadores, colocar rede de água, rede de esgoto, e, né, as pessoas se organizarem para fazer uma gestão do edifício e reformarem seus apartamentos com um tipo de financiamento, sem precisar deslocar tantas pessoas. Então, eu acho que nós temos que pensar soluções mais criativas para poder enfrentar o problema da habitação, porque a ideia de que nós vamos transformar tudo, né, com grandes obras, e fazer tudo no casas novas, claro que precisa fazer, mas não pode ser essa a única forma de enfrentar o problema, né? Por exemplo, as cidades menores do Brasil, é perfeitamente possível a gente ter um programa de lote urbanizado e financiamento de material de construção. Não precisa construir as casinhas do Minha Casa Minha Vida para todo mundo. Você pode ter soluções muito mais, inclusive, mais apropriadas para as realidades que são muito diferentes do Brasil. O que foi Minha Casa Minha Vida? Vamos fazer a mesma casa no Brasil inteiro, né? Não era isso que dizia o programa, mas na prática foi o que, de alguma maneira, aconteceu, porque as empreiteiras, elas sabem fazer aquilo, né? E aí, como se queria fazer as coisas com uma certa rapidez, e era certo, porque precisava fazer com rapidez, né? As empreiteiras vão lá e fizeram a mesma casinha na Amazônia, no Centro-Oeste, no interior de São Paulo, tá certo? E era muito mais apropriado, tá certo? Você, né, dar um apoio para aquela comunidade, principalmente nos lugares onde você tem terra, teria terra, era mais fácil viabilizar a terra, e aí as famílias, através de sistemas de autoempreendimento, não precisa ser necessariamente autoconstrução, de autoempreendimento, né, com material de construção que não precisa ser subsidiado, que podia ser financiado, viabilizar. Então, eu acho que a ideia da criação da base urbana, como eu chamo, né, o poder público se encarregar da base urbana, ou seja, da terra, da infraestrutura, das áreas verdes, dos equipamentos sociais, que é o que tem caráter público, né? E as pessoas se encarregarem através de financiamentos, de processos autogestionários. Aí, se a propriedade é coletiva ou não, aí acho que é uma discussão que cada comunidade vai ter que fazer, né? Porque tem prós e contras em relação a isso. A gente, através dos processos de organização da própria comunidade, ela vê qual é a melhor maneira de construir, né? Nós tivemos uma experiência aqui muito importante, na época da Erundina. Nós fizemos 109 convênios de autogestão, de mutirão com autogestão, em 4 anos. E conseguimos entregar. Outro dia eu fiz uma palestra, você conseguiu entregar? Nós conseguimos entregar, conseguimos desapropriar a terra, né, fazer o convênio, fazer o projeto e começar a obra, e algumas terminaram. Tá certo que a gente pulou a etapa de aprovação, certo? Que na época não era muito exigido e que hoje leva 2 anos. Mas isso também tem a ver com o poder público. Nós temos que ter mecanismos mais ágeis para aprovar e para poder ver. Estou falando isso aqui porque o Nelson Machado abriu a Câmara e ele era chefe de gabinete lá do Amir, na Secretaria de Finanças, e eu ia lá sempre pedir dinheiro, chorar dinheiro para ele, para a gente poder fazer, né, os nossos mutirões, e conseguimos fazer muita coisa, e com essa ideia, a ideia da descentralização, da participação da comunidade, e um custo que era muito mais baixo do que fazer uma casa prontinha, igualzinha em cada lugar, né? Porque, agora, é responsabilidade. Então, eu pensaria um programa habitacional, né, com essa base. Base urbana é feita pelo poder público, né? Ou seja, terra,
né, loteamento, infraestrutura, espaços verdes, e com isso você garante o resultado urbanístico, tá certo? Todo mundo adora falar de Barcelona. Barcelona fez isso, né? O plano do Cerdá, em 1860, o que ele fez? Ele traçou a base urbana, por cima das propriedades, inclusive, certo? Sem considerar. Traçou a base urbana, aquele traçado que vocês conhecem, quem conhece Barcelona, aquele traçado com as diagonais, as avenidas, foi traçado. Então você garantiu a qualidade urbanística. E depois se construiu com uma regulamentação, no caso de Barcelona, com uma regulamentação que pode ter maior ou menor. Mas a gente faz a base urbana, garante as condições ambientais, condições de infraestrutura, de equipamento, espaço para equipamento, espaço para praça, espaço para parque na cidade, e aí a construção, né, você pode ter diferentes mecanismos para poder viabilizar a construção e financiado. Quer dizer, a população de baixa renda, ela paga 90%, 80% da cidade é feito assim, a população constrói. Só que ela tem que comprar terra, ocupar terra, aí depois ela tem que pegar material, geralmente a juros mais altos em lojas de material de construção, não tem apoio técnico, vai lá e constrói, tá certo? E dá um jeito, e vai construindo. Então, com apoio público, né, isso poderia ser feito com mais facilidade. Eu penso um programa habitacional muito nessa linha. Em alguns casos vai ter que fazer verticalizado, né? E aí, porque é mais cara a terra, e aí talvez você tenha que ter em alguns casos, algum subsídio para construção para baixíssima renda, mas é possível construir, e a gente vê aqui no centro de São Paulo, né, com 150 mil reais você consegue construir. E 150 reais financiados pelo FGTS dá uma prestação mais baixa do que o que a população paga no cortiço, né? Tá bom. Tendo já a base.